existem 3 fatores que influenciam na sua aprovação, certo? Que vão influenciar na aprovação do seu TCC, né? Para você ser aprovado no seu TCC. O primeiro fator é a motivação, certo? A motivação é o seu querer, é o seu encorajamento. A gente comentou isso, né, rapidamente em algumas outras lives. Você precisa ter um motivo, um porquê, um objetivo maior. Então, por que você está fazendo esse TCC? Não é porque ele é obrigatório, eu sei que você está fazendo porque é obrigatório, porque se não fosse, você não ia querer fazer, né? Mas tem um motivo maior por trás disso, né? Porque você quer se formar, porque você quer conquistar o seu diploma, porque você quer, né, dar orgulho para sua família, né, para ser a primeira pessoa a ter o diploma tal, porque você quer um emprego melhor. Então, essa deve ser a sua motivação, né? Esse deve ser o seu querer, tá? Então, o querer terminar o TCC não está relacionado diretamente com o TCC, mas com o que isso proporciona. Então, por que você quer tanto isso, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Então, a motivação é o que vai te dar o encorajamento, certo? Depois disso, o segundo fator que você precisa, né, que vai influenciar na sua aprovação, é a prática, tá? Então, a prática, né, é o número de horas que você vai se dedicar, né? Quantas vezes, né, você vai aplicar aquilo, tá? E isso não existe uma regra específica, só vai passar quem tiver 2 horas livres todos os dias para dedicar ao TCC. Não. Teve até um depoimento de um aluno que trabalhava 60 horas por semana, eu até coloquei aqui nos stories um dia desse. Ela não tinha tempo suficiente para se dedicar, mas ela foi fazendo um pouco todos os dias, né? Eu montei um montão. Então, um pouco todos os dias é o quê? Prática, né? Você aplicar, aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou. É o que eu falo aqui todos os dias na live. Você não assiste a live com papel e caneta, e quando termina a live, né? Depois, você não vai aplicar o que a gente falou aqui, seu trabalho não vai surgir do nada, né? Ah, não, assisti a live, agora amanhã vai aparecer aqui pronto para mim. Então, não vai. É a prática que vai te levar, né, a chegar naquele objetivo que você quer, né? E aí melhorando, certo? E o terceiro fator que vai influenciar na sua aprovação é o método, certo? É o método. O método o que é o método? É o como fazer. Então, normalmente a gente não sabe como fazer. O que é comum é que as faculdades, né, os professores, eles mandam a gente fazer o TCC, né? Eles passam o TCC para a gente como forma obrigatória, dizem que a gente tem que fazer, que é o quê? Então vai dizer, olha, você tem que fazer o TCC. Tá, mas como fazer, né? O método, qual é o método que eu vou fazer? Qual é o passo a passo que eu vou executar para fazer isso? Então, é comum que não exista essa transferência de informação, né, do como você fazer. Então, muitos alunos não sabem como fazer o trabalho. E aí, esses 3 fatores, né, às vezes a gente não dá muita importância, mas veja como isso está interligado, né? Então, você não tem motivação para fazer o seu trabalho, né? Você não faz o que tem que ser feito, que é a prática, né? De ir lá e colocar a mão na massa, e você não sabe como fazer, tá? Então, esses 3 precisam estar alinhados. Por quê? Vamos supor que você tem motivação, mas você não está colocando a mão na massa, que é a prática. Não, só estou motivado, mas não estou fazendo, né? Ou você tem motivação, mas você não sabe como fazer, você não tem o método, né? Então, por exemplo, a Andrade Wendel, ela travou na introdução, né? Como que eu faço? Ela não sabe o método para fazer uma introdução. E o trabalho de conclusão de curso, todo ele, existe uma receita. Eu não estou falando que é uma fórmula mágica. Presta atenção, para depois não atropelar as informações. Eu não estou dizendo que é uma fórmula mágica. É um método, é um como fazer, é um passo a passo. Então, na introdução, tem um jeito de fazer a introdução. O referencial teórico tem um jeito de fazer o referencial teórico. Na metodologia, existe uma forma de fazer a metodologia, certo? É o como fazer. Então, por exemplo, a Andrade Wendel, ela não sabe que na introdução,
né? Dentro da introdução existem, pelo menos ali, 4 elementos. E para ela fazer a introdução, ela precisa ter claro esses 4 elementos. E esses 4 elementos a gente não define na hora que a gente vai fazer a introdução, a gente define antes de fazer a introdução. Por isso que o TCC não começa pelo começo, eu falo, né? Então, é contraintuitivo falar isso, mas quando eu digo que não começa pelo começo, é porque qual é o começo do TCC? Às vezes é o resumo ou a introdução, esse aí é o começo do seu trabalho. A gente não começa pelo começo, tá? Então, a gente não tem acesso a esse método. Então, quando esses 3 fatores estão desalinhados, a gente não sai do lugar, né? E o que adianta você saber o como fazer, mas se você não coloca em prática, né? Se não tem alguém ali para puxar você, né? Para dizer, ó, tô junto com você, vamos embora. Mas você está desmotivado, mas faz isso aqui. Então, precisa ter esses 3 fatores para você alcançar a sua aprovação.